Com o tema Outros Possíveis, o de cima não poderia deixar de trazer para debate um assunto que jamais poderá ser apagado das nossas memórias. Vamos falar, então, agora sobre os discursos sobre a Comissão da Verdade. Para compor essa mesa, convido agora a professora doutora Maria do Rosário Gregolin. A professora é livre docente em análise do discurso pela Unesp de Araraquara, supervisora de pós-doutorado na área de linguística com ênfase em teoria e análise linguística, bolsista de produtividade do CNPq com projeto na área da análise do discurso. Entre publicações destacam-se os livros Foucault e Péchet na análise do discurso, Diálogos e Duelos, e Discurso e Mídia, a cultura do espetáculo. Docente aposentada, colaboradora do Departamento de Linguística da Unesp, a professora também coordena o GEADA, Grupo de Estudos de Análise do Discurso, onde vários professores, hoje aqui presentes, foram orientados por ela. Professora Rosário é responsável por espraiar em todo o Brasil uma rede de pesquisadores em análise do discurso com Foucault. Para nós, professora do GEDAI, a senhora é uma das parceiras basilares dos nossos diálogos e reflexões. É um enorme prazer tê-la aqui hoje conosco. Obrigada e seja bem-vinda. Convidamos também a jornalista e relatora da Comissão da Verdade no Pará, Angelina Anjos. Chamamos Matânia Suruí, professora Aikewara, mestranda em Educação Escolar Indígena e graduada em Licenciatura Intercultural Indígena. Para mediar a mesa, chamamos agora o professor doutor Marcos André Dantas Cunha. Professor. Bom dia, quase boa tarde, né, a todos, a todas e a todos. Com o tema dessa mesa, fala sobre comissão de verdade, comissão da verdade, ou das verdades. Eu vou iniciar minha apresentação fazendo uma breve leitura, rememorando quem está aqui nessa mesa, quem representa aqui nessa mesa. Universidade Federal do Pará, território Mairi, território Cabano, território dos rios e furos, território de rios, esconderijos encantados das florestas, território do Araguaia. Remonto ao Estado Democrático, no Estado brasileiro, quando do então presidente Goulart. Remonto à fratura de percepção, tática política, entre o PCB e PCdoB, quanto ao enfrentamento de um poder estabelecido, demarcado no imperialismo norte-americano, numa aposta, por um lado, da transição pacífica do capitalismo ao socialismo, feita pelo PCB, por outro, a necessidade da luta armada, combater o imperialismo e o latifúndio, seria o eixo central da luta política. Pautando-se as estratégias da China, Albânia e Vietnã, propõe-se o PCdoB um amplo processo de mobilização popular. Seria nos camponeses e no interior do país o espaço deflagrado como necessário para a guerra popular, caminho da luta armada no Brasil, reconhecendo em lutas como a luta dos quilombos, de Canudos e, mais aproximadamente de nós, a cabanagem. Mas atravessam as enunciações dessa mesa, fala sobre a dos silenciados, de nossos fragmentos de poder constituídos,
remontam ao relatório da Comissão da Verdade, mais especificamente a guerrilha do Araguaia, em espaços heterotópicos, no dizer de Foucault, que nos constituem. Agora não diria remontar, trazer a fala de nós que somos outros e de outros que nos atravessam. Era enunciar pela voz de uma memória, memória pulsante e ferida, por golpes que desenham e fraturam nossa finitude incompleta. Trago a memória do presente de Foucault, que fala nas marchas, e passeatas e caminhadas, que em brevetude, agora há pouco, e ainda hoje, nos pede fôlego, sem perder a graça do sorriso. Trago ainda como citação a verdade constituída, um horizonte de descoberta em busca de esconderijos, de cemitérios, de onde podem nascer árvores, para pousos de andorinhas. Quem sabe o sonho dessa vontade de verdade ainda nos dá suspiro de resistência e respiro de transformação em outros possíveis, ainda que a tortura permaneça cruelmente reincidente em outras tecnologias e táticas. A que verdades estamos a falar? A que verdades estamos a dizer em nossas páginas dobradas, às vezes refutadas pela história? Em nossas muitas mulheres torturadas em sua feminilidade. Estou com mulheres aqui, né? A cada vez fortalecidas em memórias de resistências. Mulheres presentes como Ercilda, esposa de Paulo, pai morto. Mãe parida na cadeia, Paulinho. O menino líder lírico, poeta, que soube dizer política em poesia. A memória não é lembrança. A memória é menina espiando pólvoras, como Foucault, e trazendo a atitude de olharmos as cenas, confrontarmos ataques. A memória sabe que as bombas nefastas e inescrupulosas de ouro, usurpado que transforma árvores em garimpos e ameaçam nossos pulmões, as mesmas bombas do Rio Centro de 81 ainda se colocam a golpe de nossas celebrações de alegrias solidárias. O tempo do presente será sempre embalado nas redes de heterotopias de espaços inquietos. Grite a memória em nossas linguagens e corpos. As vontades sejam verdades. Aí eu passo a palavra para a esposa do Paulinho Fonteles, que é uma pessoa que eu muito admiro. Pode. Tá. Vou passar a palavra para a professora Rosário Gregolin, minha queridíssima, sempre orientadora de doutorado. Bom, novamente, né? Boa tarde agora, todos. Toda vez que eu tomar a palavra, eu sempre vou agradecer a professora Ivânia, né, por nos colocar aqui e nos colocar em torno desses outros possíveis, né? Mesmo que esses outros possíveis, nesse momento, a gente fale de dor, né? A gente fale, eu já disse antes, quando eu fui apresentar a Regina Baracuí, que as palavras que voaram por aqui como pássaro desde o comecinho desse evento foram palavras de combate, de luta, mas também de aspereza da dor, né? E eu vou pedir, então, para colocar, que eu preparei slides, né? Se for possível, Alex, colocar para mim, porque, em se tratando de discursos sobre a Comissão da Verdade, né? E a gente acabou de ouvir as lindas palavras aí do Marcos André, né? A gente precisa falar, né, dessa aspereza da dor, para que ela nunca mais retorne. É uma palavra de resistência nesse sentido, e é por isso que eu quero falar das memórias, né? Esse lugar que a Comissão da Verdade, as comissões da verdade, elas ocupam, né, dentro da nossa história, das contradições da nossa história, como um lugar de memória, um lugar sistematizado de memória, para que nunca mais isso aconteça. E olha que a gente estava em extremo perigo desde 2016, né? Se a história tivesse sido outra e tivesse sido reelegida a extrema-direita, a gente estaria
né, à beira de ter que viver novamente toda essa dor. Mas temos um novo governo, né, que vai se iniciar de esperança, a esperança venceu o medo, mas não podemos nos esquecer. E acho que o principal papel das comissões da verdade é justamente isso, esquecer jamais. Eu peço, então, que coloque para mim o próximo slide. Esquecer jamais. Esquecer jamais. Por quê? Porque toda a sociedade, é aí que eu quero começar, né, para falar sobre essa batalha, né? Até o Bessa falou no começo da fala dele, né, que a memória é um lugar de batalha. É a batalha. E por isso que nós não podemos nos esquecer, porque toda a sociedade tem sempre, em todos os momentos da sua história, uma política da verdade. E a gente precisa pensar sobre isso, o que é a verdade. Pensar que não é algo absoluto, atemporal, ahistórico. A verdade, ela é estrategicamente colocada num certo momento histórico, e ela é localizada, né? Por quê? Porque toda a sociedade, é isso que o Foucault está nos dizendo aí, que eu vou falar rapidinho. Toda a sociedade tem o seu regime de verdade, a sua política geral da verdade. Isto é, os tipos de discurso que ela acolhe, e faz, aquilo que é possível dizer num certo momento histórico, aquilo que não é possível, os mecanismos, né, a maneira de falar as verdades que são próprias do momento histórico, técnicas, procedimentos e, inclusive, estatuto de determinados sujeitos que podem dizer a verdade. Eu quero que a gente acompanhe, então, em alguns momentos da história. Estou pegando um momento aí, por exemplo, nosso país que teve 400 anos de escravização de indígenas, de africanos. E vamos pegar a escravização, então. 300 anos de escravização, se a gente pensar na Lei Áurea, né, lá no final do 1888, e no final da escravização, sim, foram incinerados a maioria dos documentos que diziam respeito ao período da escravidão no Brasil. Foram incinerados por vários motivos. Econômico, porque os donos de escravos queriam indenização depois da abolição. Político, né? Porque muitos políticos disseram, não, vamos apagar os documentos que a gente apaga a história. Vamos queimar tudo, fazer. Mas a memória, ela resiste. Ela está em lugares, às vezes, muito obscuros, que a gente talvez nem a enxergue, né? Por exemplo, a memória da escravização a gente pode encontrar nesses anúncios. E nesses anúncios a gente pode ver coisas assim, vende-se um bom moleque, mas quando diz respeito a mulheres, né, vende-se uma preta perfeita em todo o serviço, por preço barato, por levar 2 ingênuos. Gente, a história dessas mulheres escravizadas, ela foi invisibilizada. Então, o que significa que a emergência, né, o aparecimento dos sentidos numa sociedade é controlado justamente por essa política da verdade. Logo embaixo vocês vão ver que fala de uma menina que está sendo vendida, né, uma preta de 30 anos, ótima cozinheira, com 2 filhos, sendo um ingênuo de 6 anos e um escravo de 10 anos. Está tudo aí a memória, a contradição da escravização depois da lei do ventre livre. Convivia na mesma família, crianças que nasceram livres, crianças que nasceram escravas, a mãe escrava, enfim. Podemos olhar para esses lugares de memória. Pode passar o próximo, que eu sei que meu tempo é bem curto, quero ir bem rápido. Bom, portanto, a gente vive nessa teia tênue entre verdade, memória e esquecimento. E eu retomo aí um discurso da presidenta Dilma Rousseff, no momento em que ela instalou, vou falar já da Comissão Nacional da Verdade, situar um pouquinho. No momento em que ela instalou a Comissão Nacional da Verdade, em 2012, porque quando que foi possível que essa verdade começasse a emergir? Depois da abertura política, né? E num determinado governo democrático, que era o governo da Dilma, e ela diz, a palavra verdade na tradição grega significa o contrário de esquecimento. Então, fazer emergir a verdade é lutar contra o esquecimento. Ao contrário, a palavra anistia
em grego, significa um esquecimento coletivo. E não podemos esquecer que nós vivemos aqui no processo da abertura política uma lei da anistia que produziu esse esquecimento coletivo. Mas a memória estava em outros lugares, ela não podia aparecer. E eu coloco aí só a imagem da Dilma Rousseff, jovenzinha, prestando depoimento. Ela foi presa, torturada, todos sabemos, né? Nesse momento, ela está prestando depoimento, nós vemos o seu corpo e o seu rosto. E o que acontece com os que a estão julgando? Eles escondem o seu rosto. Por que eles escondem o seu rosto? Porque, né, essa verdade um dia iria emergir e a lei da anistia fez com que esses rostos ficassem apagados. Próximo slide, por favor. Então, existem lugares da verdade, da memória e do esquecimento. Não vou ler tudo isso, mas o que o Foucault está nos falando é que sempre a gente teve a ideia de que a verdade está em toda parte, de que ela existe desde sempre, que ela paira sobre as contradições sociais. No entanto, ele diz, se a gente olhar mesmo no grão da nossa sociedade, nós vamos ver que existe toda uma topologia, lugares de memória e uma cronologia cultural da verdade. Eu acho isso maravilhoso, uma geografia da verdade. E nossas pesquisas têm que buscar esses lugares que não são tão visíveis, principalmente porque existe uma cronologia. Em certos momentos não é possível falar de certas coisas, né? Próximo slide, por favor. Bom, então nós vivemos nesses labirintos, né, de memória e esquecimento. Esses lugares de memória que são heterotópicos, Marcos André acabou de falar, né? São lugares outros, são lugares híbridos, né? São lugares que não estão imediatamente visíveis, né? Porque a história, mesmo que a gente tenha a ideia de que a história é essa linearidade, né? Os portugueses chegaram, descobriram o Brasil, depois as capitanias, depois... Essa é a maneira como a história tradicional quer que a gente olhe para a história. Mas a história ela é toda fraturada. Num mesmo momento histórico, existem pessoas vivendo diferentes histórias, né? Diferentes temporalidades. Então, a história é fraturada e nós não experienciamos a história de uma mesma maneira, né? E principalmente hoje, porque hoje, com as redes sociais, nós temos a nossa memória saturada de informações que vêm, haja vista as fake news, tudo isso que rola nos momentos de campanha eleitoral. Mas é ingenuidade pensar que fake news é uma coisa que foi inventada agora. Eu estou mostrando aí para vocês 3 fake news, entre as muitas que o governo militar criou para encobrir as mortes, as torturas e o desaparecimento. Nós temos aí, por exemplo, a foto muito conhecida do Vladimir Herzog, que foi muito discutida pela imprensa, porque já era um momento político em que era possível, já no começo da abertura política, né, 74. Essa foto que foi montada simula o seu suicídio, quando sabemos que ele morreu sob tortura. O Bacuri passou 3 meses sendo torturado no doicode pelo brilhante Ustra, pelo delegado Fleury. São nomes que a gente não gosta, mas tem que falar, né? A morte dele saiu como um confronto com a polícia, né? Terror, metralhado e morto, outro fascina. Nada, ele já estava morto, sob tortura há muito tempo. E a foto do Carlos Marighella, que também é clássica, né? Ele morreu numa emboscada, tal. O filme, né? É muito lindo, vocês podem assistir. Mas foi toda montada a imagem para parecer que houve um confronto com a polícia. Próximo, por favor. Eu começo a me emocionar quando eu falo dessas coisas, né? Porque vocês podem imaginar que eu vivi tudo isso, né? Eu era secundarista, eu era do movimento estudantil nesse momento, né? Se eu fosse um pouco mais velha, eu estaria, com certeza, acho que entre esses aí. Bom, então o que acontece? Acontece que, a partir da abertura política, nós passamos a ter uma memória que pode emergir. Ela pode emergir em alguns lugares, é sobre isso que eu quero falar, né, para chegar na Comissão Nacional da Verdade. Por exemplo, nós podemos ver hoje a memória instalada em edifícios como o DOICOD, o DOPS de São Paulo. Esse prédio, que hoje é o Memorial da Resistência, nós podemos
visitá-lo, podemos ver as celas. Então, esse lugar, né, está aí no edifício a emergência dessa memória. Quando eu era adolescente, passava, isso daí é perto da Estação da Luz, na capital de São Paulo, um prédio sombrio, a gente morria de medo de passar por ali, porque a gente sabia que ali alguma coisa acontecia. E hoje nós podemos ver essa memória, né, visível e instalada, mas depois de luta, de confronto, né, de batalhas. Próximo lugar de memória. Nós podemos ver as memórias da ditadura, e aí eu estou citando a tese do meu orientando, né, que defendeu esse ano a tese dele sobre o Rafael Marcúrio, que está ali da COL, que ele estuda as resistências nos filmes, né, brasileiros. Ele mostra que Paula, uma subversiva, foi um primeiro momento em que esse tema da tortura aparece, mas ainda estava em vigência a ditadura. O primeiro mesmo que vai mostrar a tortura é de 82, é o Pra Frente Brasil. E ele vai pegando 3 eixos e mostrando. Muito legal, eu sugiro para vocês, tá, lerem a tese do Rafael, porque daí ele vai mostrar os autobiográficos, né, como Lamarca e outros filmes, tal, que é isso, companheiro, tal. Próximo. Marcos, controla meu tempo aí, tá? Nós estamos falando que essa memória, ela emerge assim, né, no filme. Desculpa, Marcos controla meu tempo. É bem legal, né? Eu não deixo de ser professora, nunca, não tem jeito. Estou falando dessa memória que emerge, né, aí, que pode aparecer, né, por causa da história da cronologia da memória que o Foucault falou para a gente ali um pouco atrás, né, do lugar e o tempo em que a memória pode aparecer. Porque, por exemplo, na música brasileira foi um lugar de resistência, certamente, né? Muitos tiveram que se exilar, Chico Buarque, Caetano, Gil, tiveram que sair do país, né? Porque eles corriam o risco de... Foram presos, inclusive, né? Quando saíram da prisão, se autoexilaram. E a gente tem o caso do Chico Buarque, que isso aí, para mim, é uma paixão, né? Pensar que o Chico Buarque, como tinha censura, tudo que fosse assinado por Chico Buarque era censurado, não importava se era música de amor, música do que fosse. Tinha sempre o político. O que o Chico fez para burlar a censura, a resistência à censura? Ele criou pseudônimos, e um deles é o Julinho da Adelaide. E com esse pseudônimo, o Chico conseguiu passar músicas maravilhosas como essa Acorda Amor, que é lindo, né? Não vou ler toda, que eu não tenho tempo, mas um casal acorda em casa, ouve barulho, e eles sabem que é a polícia que veio prendê-lo, e ele diz: chama o ladrão, porque o ladrão era menos perigoso que a polícia nessa época. E tem alguns momentos lindos, né, quando ele diz assim: se eu demorar um pouco, se eu demorar um mês, se eu demorar um pouco, convém às vezes, né, você me esperar. Mais um ano eu não vindo, bota a sua roupa de domingo e pode me esquecer. Gente, eu me arrepio toda vez que eu ouço essa música, eu vejo isso. Bota a sua roupa de domingo e pode me esquecer. Olha como isso aí é uma crítica, ele está desvelando uma memória que neste momento em que não era possível falar. Mas como é Julinho da Adelaide, um sambista do morro, os censores, que não eram muito inteligentes, a gente sabe, né? Principalmente a Solange era conhecida, que ela era a Solange, o Serviço de Censura Nacional. O próximo. Então, o Chico consegue, né, fazer emergir essa memória. Então, numa sociedade, existe uma topologia da memória. A memória está em muitos lugares, assim como a Regina mostrou, os grafites de rua, está na música, está no cinema. A Comissão Nacional da Verdade é um lugar sistematizado de memória. Ela é muito mais especialista que eu nisso, né? É um lugar que congrega as memórias, né? Reúne os arquivos de memória e coloca à nossa disposição, com depoimentos dos sobreviventes, depoimento dos torturadores, textos, né? O site Memórias da Ditadura está aí com todo esse
esse arquivo de memória. Então, como eu disse para vocês, foi criado durante o governo Dilma Rousseff, né, um governo democrático que possibilitou, e com esse objetivo, né, de fazer emergir essa memória da dor, da morte, das torturas, a partir dos depoimentos, de documentos, evidentemente, e depoimentos, né, para estabelecer o direito à memória e à verdade histórica. Porque, é claro, eu mostrei aquelas fake news, o governo ditatorial e a anistia política estabeleceram o silêncio, né? Estabeleceram o esquecimento coletivo. Com a emergência da direita, começaram a aparecer os discursos negacionistas, né? Que vão negar que tenha existido tudo isso. Então, a Comissão Nacional da Verdade tem esse objetivo, né? De colocar à nossa disposição esses arquivos submersos, né? Foi instalado em 2012, 2014, aí a cena da entrega do relatório. Os relatórios foram entregues, né, para presidente Dilma. Estou falando da Comissão Nacional, a colega vai falar da Comissão Estadual aqui do Pará, porque foram criadas várias comissões da verdade. Entregaram, e o site que abriga hoje, né, todos esses documentos é o Memórias da Ditadura. Próximo slide, já estou terminando. Bom, algumas das conclusões aí dessa Comissão Nacional da Verdade. 434 vítimas da ditadura, 210 desaparecidos, entre eles o Rubem Paiva, muitos, né? 210, né? Mas também podemos ver lá aqueles que mandaram torturar e matar, né? O governo militar Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, que foi a ditadura escancarada, né? O período da ditadura escancarada, que vai do AI-5, né? 68, foi endurecimento. Mas também Geisel ainda tinha tortura e morte, como, por exemplo, em 77, a chacina da Lapa, onde foram mortos muitas figuras muito importantes do PCdoB, tá? E o Figueiredo, que foi aquele que ainda continuava tendo tortura, não só de presos políticos, como também de outros presos, e que propõe, né, uma abertura ampla e gradual, né? Ele falava de uma abertura que se daria ao longo do tempo, né? Bom, mas também temos lá o depoimento dos torturadores, como, por exemplo, o Guerra, que hoje é um pastor. Vocês podem encontrar os vídeos dele. E como ele se converteu a uma igreja, ele foi um dos principais, vamos dizer assim, delatores, né? Porque também tem esse problema, né? Malhães foi lá depor, na semana seguinte ele já morreu. Tinha esse perigo também, né? Deles deporem e tal. E a figura nefasta do brilhante Ustra, assim, herói da família Bolsonaro, né? Quando estava sendo votado o impeachment da Dilma, ele teve a coragem de dizer, em memória de brilhante Ustra, o terror de Dilma Rousseff, né? Por isso que essas pessoas têm que ser jogadas na lata de lixo da história. O próximo, todos juntos, né? E só vou mencionar aqui rapidamente uma outra tese de um outro orientando, que é o Yuri Araújo de Mello, que ele pega um dos casos muito emblemáticos aí da Comissão Nacional da Verdade, que é o caso da Inês Etienne. A Inês Etienne, uma mulher que passou meses na Casa da Morte em Petrópolis, porque existiram vários desses centros clandestinos de terror. Pode até passar o próximo slide, que eu já estou me encaminhando. Muitas casas da morte, como, por exemplo, aqui em Marabá, Casa Azul, né, onde foram torturados e mortos muitos militantes, né, da guerrilha do Araguaia. Em São Paulo, a Fazenda 31 de Março, ela aparece no filme Pra Frente Brasil, como esse centro. E a Inês Etienne Romeu, ela foi a única sobrevivente dessa Casa da Morte de Petrópolis. Ela passou lá meses, saiu de lá com 42 quilos, mas foi para o hospital. No hospital, ela fez um depoimento descrevendo
todos os torturadores. Ela descreveu alto, moreno, cearense, da voz assim, cabelo assim. A memória. Então, o quanto é importante essa fala do sobrevivente, né? Ou daqueles que cercam o sobrevivente. Então, se vocês entrarem, a tese do Yuri é justamente sobre isso, né? Lá nos arquivos da Comissão Nacional da Verdade, vocês vão ver esse relato. Tem vídeos com ela já com uma certa dificuldade para falar, porque ela teve, claro, muitas sequelas, né, posteriores, mas ela reconhecendo os torturadores, e entre eles muitos foram, porque eles usavam pseudônimo, eles cobriam o rosto, né? Eles viviam nas sombras, né? E tem o depoimento do tal do Malhães, que eu falei para vocês, que foi lá depois, e daí um mês ele morreu num atropelamento, tá? Queima de arquivo, com certeza. E eu vou para a última, já vou encerrar. E vocês encontram, por exemplo, podcasts, né, nesses arquivos. E, claro, né, eu não poderia deixar de falar da Vala de Perus. Tem lá toda a documentação. Por quê? Porque um belo dia, fazendo uma reforma num cemitério, nesse bairro de São Paulo, que é o cemitério de Perus, cemitério Bom Retiro, foi encontrada uma vala com 1.400 ossadas, entre presos políticos e presos comuns. E depois, até hoje eles não conseguiram identificar muitos, mas alguns militantes foram identificados entre esses desaparecidos. E a CPI, que foi instaurada, responsabilizou o Carlos Alberto Brilhante Ustra como o responsável por grande parte, assim como o delegado Fleury, mas ele já tinha morrido afogado. Foi outra morte, assim. Ele morreu afogado lá num certo momento, tá? O Brilhante Ustra, ele foi o único desses torturadores a ser responsabilizado. Ele não chegou a ser preso porque ele faleceu. Tempo depois, não chegou a falecer. Enfim, agora eu vou terminar mesmo. Próximo slide. Enfim, qual é o papel das comissões da verdade? Esse uso da história contra o esquecimento. E o Foucault fala, a história será efetiva não no momento em que ela nos tranquilizar, nos prometer o paraíso da nossa identidade. Não, a história é efetiva quando a gente busca as suas fraturas, né? Quando busca a história em forma de luta contra o esquecimento. E eu gosto muito desse texto do Yerushalmi, porque ele é um judeu que estuda o Holocausto, e ele diz, né, que se me fosse dado escolher, eu me colocaria do lado do excesso da memória. Nós temos que ter esse excesso da memória, falar o tempo todo sobre isso, para que nunca mais aconteça. Porque ele diz assim, o meu terror do esquecimento é tão grande que eu prefiro fortemente recordar demasiadamente, para que, eu já disse, nunca mais isso aconteça. É isso aí, é esse o nosso papel. Muito obrigada. Obrigado, professora Rosário, sempre brindando a gente, né, com a memória do presente. E o excesso da memória é necessário bastante, né? Então, falando no excesso da memória, agora eu passo a palavra para a relatora da Comissão de Verdade, aqui no estado do Pará, a nossa companheira Angelina, né? Que, vou te apresentar, é a Angelina, viúva do Paulinho Fonteles, que nasceu na cadeia, né? Na prisão política da sua mãe, do seu pai, né? Foi deputado estadual aqui, líder do PCdoB, um militante, assim, de um lirismo profundo na sua fala, poeta da política, né? Aqui foi falado na fala da colega do Naya, da arte na política, né? E eu passo a palavra a você, que você tem muito a nos dizer. Né?
Bom dia, pessoal. Primeiro, quero dizer que agradecer à professora Ivânia por me possibilitar esse espaço para que a gente possa sempre e cada vez mais falar sobre a questão não só da Comissão da Verdade do Estado, mas essa abordagem que a professora deu do não esquecimento, para que nunca mais aconteça. Então, eu estava vindo para cá e ouvi uma música do Belchior, que fala que a felicidade é uma arma quente, né? E a gente está, desde domingo, com essa sensação de felicidade, de um poder novamente entrar na civilidade, né? Que a gente possa tratar de temas tão espinhosos como é tratado do tema de memória e verdade no país. Porque quem faz esse trabalho, a gente tem sempre a impressão que a gente está pedindo esmola. A gente não tem ainda o incentivo que é tão necessário, tanto dos governos quanto da própria universidade, porque isso se não for os professores estimularem o tema para que a gente possa falar cada vez mais sobre o assunto, a gente, por exemplo, não consegue descobrir o que a minha trajetória, através desse trabalho que já faz 10 anos que eu acompanho isso, fez com que eu descobrisse na minha militância também, que, mais do que defensora de direitos humanos, eu passo, através desse trabalho, a ser uma promotora de educação pela memória. Então, eu acho que é mais importante, nesse momento, eu afirmar para vocês, para todos nós aqui, que estamos numa pós-graduação em letras, dentro de uma universidade tão importante como é a UFPA, da necessidade da gente formar esses promotores de educação pela memória. Então, partindo disso, eu vou fazer uma pequena passagem do como é que foi que a gente finalmente chegou na Comissão da Verdade do Estado. Assim como a presidenta Dilma, em 2012, aprovou a lei da Comissão Nacional da Verdade, isso não foi exatamente porque a Dilma foi uma militante e foi presa política, mas isso foi luta popular, né? Primeiramente, nós aprovamos vários planos nacionais de direitos humanos e, lá pelo 3º plano, foi colocado, foi pautado a questão da necessidade do não esquecimento, para que o país fizesse a sua reconciliação com as pessoas que desapareceram, que até hoje o familiar não teve a chance de enterrar, de saber onde estão os seus mortos. Então, a questão do Araguaia, que é exatamente aquilo que aconteceu dentro do nosso Estado, foi justamente quando o Brasil foi condenado, né, em instâncias internacionais para que encontrasse os mortos, os desaparecidos políticos do Araguaia, é que a minha história começa a ter a necessidade de tratar do assunto, porque, como o professor falou, eu tive a honra, a felicidade, a vida de ter sido esposa do Paulo Fonteles Filho, de ter sido companheira dele. Eu acho que, muito mais do que esposa, eu fui uma companheira que abracei essa causa junto com ele desde o momento, porque eu sempre quis, assim, eu sempre trabalhei, eu sempre gostei. Para mim era muito mais confortável fazer o trabalho que era confortabilíssimo para mim, que era escrever, que era tratar das coisas mais nos bastidores. E a morte do Paulo fez com que eu tivesse que encontrar uma outra caixinha para mim, né? Porque eu fui obrigada, praticamente, por ser essa mulher que conhece esse trabalho desde o primeiro dia que ele iniciou, e sem nenhuma forma de me engrandecer, mas é exatamente isso que eu preciso saber, é que eu talvez seja uma das pessoas, das figuras assim no Brasil, que conhece um trabalho desde o momento que ele se deu
como uma necessidade de acontecer no nosso Estado. Esse trabalho nasceu através do Comitê Paraense pela Verdade, Memória e Justiça, que foi uma organização de muitas entidades aqui no Estado, que quem sugeriu esse trabalho foi o Paulo Fonteles Filho e o Egídio, o doutor Egídio Salles Filho, que também já faleceu. E eles, na vinda da Comissão Nacional para cá, para tratar das questões do Araguaia ainda, para fazer uma visita em Marabá, eles, na época, a pessoa que tomava conta da pasta de Direitos Humanos era a Maria do Rosário. Então, a Maria do Rosário veio, foi recebida dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, e, naquele momento, se criou o comitê que trataria de os trâmites para que a gente pudesse aprovar uma lei estadual que tratasse da Comissão da Verdade. Então, 2012 começou com um comitê. A questão da mídia, por exemplo, de todas as fotos, de tudo que a gente pôde colher dentro do comitê, foi um trabalho que eu fiz, porque não tinha quem fizesse, não era pago, era um trabalho mesmo voluntário. Então, tem ainda todo o trabalho que nós desenvolvemos através do Comitê Paraense, tem no Facebook, tem uma página que, se você ler dessa página para frente, que aí é o Comitê Paraense, depois fizemos, quando foi criada a lei da Comissão da Verdade, tem uma página da Comissão da Verdade. E, então, no Facebook, foi de 2012, a lei foi criada, a Lei 7.802, que cria a Comissão da Verdade, no 31 de março, só foi em 2014. Né? Então, teve todo um período de luta popular, de pessoas, de entidades, de estudantes, de universidades, que estiveram naquele mesmo sentimento de que o Pará pudesse contar o que tinha acontecido aqui na época da ditadura, até que, finalmente, por muita pressão, o governador Jatene, na época, assinou a lei. Mas, quando assinou a lei, não tinha nenhuma cadeira para a gente sentar assim e dizer: vamos escrever agora a primeira página do relatório. Não, toda a pesquisa que o Paulo desenvolveu à época foi uma pesquisa que... Aí que eu encontrei essa moça maravilhosa, Suruí, a Matânia. Foi uma pesquisa desenvolvida por conta dessa questão que o país foi obrigado a contar a sua história, que o Paulo foi através de um grupo de trabalho Tocantins, na época ainda, né, para dentro do Araguaia, para fazer as pesquisas desse grupo de trabalho. Foram essas pesquisas que possibilitaram muitas... Foi essa pesquisa muito, muito densa, porque foi entrevistado muito mais de 300 pessoas só de camponeses que viveram o período da tortura, através desse trabalho do grupo de trabalho Tocantins, que era um grupo que reunia o Exército, o Ministério da Justiça, Comissão de Mortos e Desaparecidos. Então, foi essa estrutura que garantiu a pesquisa a maioria da pesquisa que nós acolhemos para a Comissão da Verdade, porque, através desse trabalho, foi que a gente tinha condições de gravar, porque você grava, mas você tem que ter onde guardar esse documento. Então, esse trabalho possibilitou, porque algumas pessoas emprestavam, davam HD para poder fazer as oitivas das pessoas que foram torturadas, que viveram esse período. E, quando a gente estava na finalização já tinha resolvido como é que seria escrito esse relatório. Aconteceu a questão em Pau d'Arco, eu não sei se vocês recordam, mas foi aquela chacina que houve em Pau d'Arco, que vários trabalhadores foram chacinados, houve uma chacina em Pau d'Arco, né? E o Paulo, muito inocente, resolveu mandar um áudio num grupo que era praticamente pessoas muito próximas, e disse e afirmou, né, que ele tinha ido fazer essa oitiva lá,
foi fazer essa visita no local da chacina e mandou no grupo dizendo que não tinha sido confronto, tinha havido uma chacina. E, quando ele chegava em Belém ainda dessa visita, em Pau d'Arco, já tinha uma história de que ele precisava sair urgente daqui porque iam matar. Então, assim, eu sempre vivi com o Paulo com essa meio que um revólver na nossa cabeça, porque ele, por ter nascido dentro da prisão, foi uma pessoa que a vida inteira teve todas as coisas de estudo dele eram sempre ligadas ao tema de guerrilha do Araguaia, principalmente, e tortura, enfim, daquilo que ele era feito, né, constituído. Licença. Então, por esse motivo, em 2016, né, foi 2016 isso? Não, 2017 já. Ele teve que sair ele teve que sair fugido de Belém. Então, passou 2 meses fora e o trabalho dependia muito dele, era um trabalho que dependia muito dele, assim, não só de quem escreveria esse trabalho, mas também a presença dele era que movimentava os outros membros, porque quando foi criada a lei, tinha outras pessoas que tinham a equipe, né, que montavam a equipe da Comissão da Verdade, do Estado. E deu uma paralisada o trabalho, e, depois que o Paulo voltou para Belém, ele teve uma pneumonia e morreu. Então, nesse período que ele morreu, ninguém teve condições de fazer absolutamente nada, porque eu sempre comparo a morte do Paulo como quando se cai uma grande árvore na floresta, que tomba, todas as outras ficam expostas, né? E assim, eu demorei muito tempo, assim, na verdade, eu sangrei muito para poder seguir com esse trabalho, porque eu lembro que, no dia que ele foi para o hospital, ele falou para mim assim: olha, se acontecer alguma coisa comigo, por favor, entregue esse trabalho, faz qualquer coisa, mas entregue esse trabalho. Porque tu és a única pessoa que tem condições, tu sabe tudo, onde está todos os documentos, tu sabe, e estava tudo quase que tudo digital, né? Porque a montagem do trabalho era ele que fazia, e eu acompanhava, até que, finalmente, nós tivemos o apoio da Assembleia Legislativa, através do mandato do deputado Bordalo, da Comissão de Direitos Humanos, que é onde eu atuo. Tivemos apoio da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos e do Armazém Memória, que é um instituto de pesquisa que é em São Paulo, que é do Marcelo Zelic, que é a pessoa que abriga parte de documentos físicos da Comissão do Estado, está lá em São Paulo. A gente fez isso por uma questão de segurança, porque a gente passava por um momento de Bolsonaro no poder e a gente não sabia exatamente o que ia acontecer. Então, depois de... Assim, porque tem muita coisa... Eu estou muito emocionada, sabe, gente? Eu não sei se vocês estão sentindo falar disso, para mim, assim, eu achava que eu ia escrever isso, eu ia fechar a porta e abrir uma outra janela na minha vida. Mas não, eu acredito que nunca mais eu vou poder parar de falar disso, porque a vida quis assim, né? Eu não escolhi, porque, se eu pudesse ter escolhido, com certeza eu estava falando de outras coisas. E o que eu quero dizer para vocês agora é que, dia 31 de março de 2023, finalmente, nós iremos entregar o relatório da Comissão da Verdade, que tem 3 tomos. É um relatório que os membros que participaram desse trabalho escolheram chamar de relatório Paulo Fonteles Filho. Eu acho que... né? E, assim, ele fez 5 anos que partiu daqui, desse mundo, agora dia 26 de outubro. E foi a primeira vez que eu falei: não, eu não vou falar da morte do Paulo. Não vou dar nada, não vou falar saudades, porque a gente sente saudade todo dia. Eu e minhas filhas, tenho 2 filhas com ele. Uma tem 18 anos, a outra tem 14.
A minha filha acabou de entrar agora na universidade, de 18 anos, né? Então, eu acho assim, que tem tanta coisa para a gente falar dele, que eu não posso falar que ele é uma saudade, porque ele não é uma saudade. Ele é a luta, né? Ele é a própria luta. Ele é a própria resistência. E eu preciso ser forte para poder falar disso e não chorar, porque... Não é porque eu vou me achar fraca, mas eu acho que é uma forma da gente criar um outro território para a gente existir, né? Eu tinha muito medo desse trabalho, eu fazia, mas eu estava com muito medo, porque eu falava, meu Deus, como é que eu vou entregar isso? E as minhas filhas, e esse homem, se ele resolver baixar uma outra ditadura no país, o que é que eu vou fazer? Mas eu já tinha um plano B também, porque a minha irmã foi embora morar no Canadá e eu já estava toda pronta para ir morar para o Canadá. Então, a ideia era eu jogar o livro no mundo e sair fora daqui. Mas muito mais por elas, né? Porque eu acho que elas têm muita coisa ainda para viver. E, gente, eu acho que todos vocês... Eu acho não. Eu convido todos vocês, professora Ivânia, por favor. Cadê a professora Ivânia? Por favor, estejam no dia 31 de março, nessa atividade que vai ser na Assembleia Legislativa. Vocês vão receber, todo mundo que estiver presente vai receber o relatório. O relatório ficou primoroso. Eu não vou falar mais do relatório, eu quero que vocês vejam. Além do relatório físico, vai existir um portal com todo o material que foi feito na Comissão da Verdade. É óbvio, por isso que eu falei que a gente fica com o pires na mão, porque tem muito material digital que a gente ainda não conseguiu subir para esse portal, mas eu espero que a gente vai conseguir, depois do trabalho entregue, a gente vai conseguir emendas parlamentares que deem condições da gente de deixar público todo o material que nós temos, que é muito grande. Temos ainda, eu acho que dá para fazer já um ABC das vítimas no momento que tiver o relatório na internet, porque vai ter o relatório físico e o digital, né? Então, eu quero que vocês possam ver, conhecer, estudar mais e serem promotores de educação pela memória, porque nós estamos no curso de letras, né? E a gente precisa desse salto na nossa vida. E agradecer a todos vocês por estar aqui. Passar para a Matânia, porque eu não falei do relatório do Suruí, porque é ela que vai contar. Obrigada. A gente agradece efetivamente, né, a fala da Angelina, né? A gente compartilhou esse momento lá da partida, né, do Paulo, né? E das lutas, nas passeatas que a gente estava presente, sempre ele falava. Duas falas importantes foram, antes de eu passar para a Matânia, né? Que é a questão do excesso de memória, que é muito marcante aqui na mesa, e depois que você falou que nós sejamos promotores de educação de memória. Eu acho que esse é um papel fundamental da universidade. E para que a universidade faça isso, ela precisa cada vez mais que os muros e mesmo as cercas sejam quebradas e que ela esteja respirando com o mundo aí fora. Tá? É assim, isso está se fazendo aqui também, né? Muito. Eu passo a palavra para a Matânia Suruí, que é professora Aikewara, para falar, para contribuir, né, nessa importante mesa aqui com a temática da verdade, né? Boa tarde a todos e todas, né? Também, igual eu ouvi na primeira mesa de hoje, da manhã, né? Falando sobre as mulheres, né? Estamos aí. Primeiramente, eu agradeço o convite, professora Ivânia e toda a sua equipe, né? Pelo belíssimo trabalho. E eu disse que eu não ia me emocionar, mas não teve como, gente, porque pessoas que contribuíram bastante, né, com o meu povo, principalmente, né, o Paulo Fontelli, a esposa dele, que está aqui. E eu falei assim, não, eu vou lá, vou falar, não vou me emocionar, mas não teve jeito.
Na primeira mesa também me emocionei e essa segunda mais ainda, né? Porque a gente está falando de memórias, né? Memórias marcantes, memórias que deixou cicatrizes, né? Também que esse momento aqui que a gente está falando, né? Tá expondo, né? A memória de determinadas sociedades, principalmente que eu vou falar aqui do meu povo, né? Bom, me chamo Matânia Suruí, sou da etnia Suruí-Keuara, que está localizada no sudeste do Pará, né, entre os municípios São Domingos, São Geraldo, do Araguaia, Brejo Grande e Marabá. Bom, gente, primeiramente, eu agradeço aqui a mesa também, né, a todos. E, infelizmente, né, igual eu falei, eu não consigo me conter. Né, na hora que eu começo a falar sobre isso, porque a gente perdeu também os entes queridos, né, na pandemia, pessoas que também faz parte, né, que fez parte e continua, ainda faz parte, né, desse movimento, né. Eu me recordo bem, se eu não me engano, foi no ano de 2012 ou 12 que eu conheci o Paulo, né, aí toda a sua equipe, e eles contribuíram bastante, né, com o meu povo, porque assim, nós somos os primeiros povos indígenas, né, a ser anistiado, né, que é o povo Aikeuara. Se eu não me engano, foi em 2014, dia 19, 2014. Eu não pude ir, né, acompanhando, né, a comissão que foi, mas teve outros colegas, né, que também foi, outros parentes. E aí eu me emocionei porque foi uma luta assim que a gente abraçou essa causa, né, junto com o Paulo e toda a sua equipe, desde quando ele entrou na nossa comunidade, né, conversou com nós, né, com o povo, com o cacique, né, com a liderança. A gente ficou meio assim cabreiro, né? É porque muitas vezes as pessoas vão para dentro da comunidade indígena para falar algo, né, com a gente ou buscar alguns benefícios para a comunidade, mas muitas vezes enganam, né? A gente ficava sempre assim, receoso. Mas aí foi diferente, né? Foi diferente com o Paulo, com toda a sua equipe. E antes de eu se aprofundar no assunto, eu queria primeiramente ler um poema, né? Já que a gente está falando de memória, eu quero ler um poema. Posso, professora, professor? Tá. Esse poema eu dediquei aos 3 anciões que a gente perdeu na pandemia, aos 3 velhos sábios. O poema que vos trago é de doer no coração. Refiro-me a grandes perdas de 3 velhos sábios, então, que partiram dessa vida deixando maior comoção. Eram da aldeia Sororó, do povo Aikeuara, Suruí, estes que muitos sofreram dificuldade por aqui. Como se não bastasse, um maldito vírus estava por vir. A Covid-19 causou grande devastação, levou 2 indígenas às referências, deixando os jovens na escuridão, pois eles eram os pilastras, bibliotecas vivas de nosso chão. O Areni Suruí, fazedor de cestos, brincalhão, tudo para ele era boa causa para gargalhada. Fluir, então, fazia a ludicidade valer a pena para construir uma boa relação. Aricaçu Suruí, de arco e flecha, era colecionador. Conhecia bem a matéria-prima, por isso tornou-se bom professor. Ainda tinha outros ofícios, como charmoso e namorador. Api Suruí, conhecedor da geografia do território, era mapa, e aos jovens ele instruía, era também bom caçador.
e da castanheira tudo sabia. Aos 3 velhos sábios deixamos aqui a nossa gratidão, pois tudo que somos e fazemos partiram deles como lição. Os 3 nos deixaram legados que nem os tempos apagarão. Esse é o poema que eu pedi pro meu amigo, né, o poeta de Marabá, Adão Almeida. Né, eu homenageei os 3 anciões quando eu estava concluindo o mestrado. Aí eu pedi para esse meu amigo fazer esse poema. É uma memória que eu tenho dos nossos anciões, que eles não estão mais com a gente, né? Mas aí a gente tem que seguir em frente, né? Porque a memória não pode apagar, né? Eu sei que eles se foram, mas tudo que a gente aprendeu com eles, a gente está repassando para os nossos filhos, né? E assim vai, repassando para gerações novas. Bom, agora vou falar sobre a Comissão da Verdade, né? E tudo, e como isso aconteceu dentro da nossa comunidade. A gente, depois de ter conversado com o Paulo, com a equipe, eles foram para lá, para a aldeia. No caso, ele estava na região fazendo os registros, né? Fazendo as entrevistas, né? Com as pessoas, né? E o que aconteceu? Ele foi lá para a nossa aldeia, passou uma temporada lá, porque agora lá tem 7 aldeias, não é mais só uma, né? Eu moro na aldeia Sororó, que é a aldeia mãe. E lá a equipe dele ficou lá, alojado lá na minha aldeia. Mas também foram visitar as outras demais, né? Que agora é 7. No caso lá só tinha 2 na época que ele foi lá. E a gente se reuniu, os professores indígenas, né? E a gente começou a fazer as entrevistas também com os nossos anciões, aqueles que presenciaram, né, a guerrilha do Araguaia, aqueles que foram forçados, né, a levar, né, os militares para dentro do território Ikeuara, porque, na verdade, eles foram forçados, né? Porque ninguém tinha conhecimento, né, do que estava acontecendo na época. Ninguém sabia o que era ditadura militar, ninguém sabia o que era guerrilha do Araguaia. Até então, eu cresci sabendo que aqueles que estavam lá dentro do nosso território, né, que estavam se refugiando contra os militares, né, o meu povo falava Camarapunura. Camarapunura, que significa gente ruim, né? Auaraçu, né? Auaraçu também significa pessoas que não são índios, né? E Catu é imo, que significa ruim. E aí eles só falavam assim, eles contavam que aconteceu aquilo tudo, aí vinham os marehai que significa policial, né? Policial, militar. Aí meus avós, meus tios, os anciões da comunidade falavam que os marehais vinham para dentro da nossa aldeia um monte armado. A gente ficava com medo, as mulheres saíam correndo para dentro do mato com as crianças para se refugiar, quando eles ouviam a zoada dos carros, das pessoas vindo, né? Eles ficavam todos assustados. E aí, então, eles falavam para o meu povo que aquele povo que ele estava caçando dentro do nosso território era Camarapunura, era gente ruim, era que, no caso, eles falavam, tem um dizerzinho, terrorista. Eles falavam terrorista. Aí meu povo ficava assustado, com medo, e as mulheres eram obrigadas a ficar dentro de suas casas, presas com as crianças, passando necessidade, porque não podia sair para se alimentar, não podia trabalhar em roça, não podia fazer nenhum ritual tradicional. Afetou bastante também a nossa cultura. Bastante. Foi um desrespeito muito grande, né, com a nossa cultura, e não só com nós, mas com o povo da região também, porque o meu povo presenciou vários acontecimentos de gente sendo torturada na frente deles. Teve uma vez que o meu bisa, que eu falo que é o Vomassu, ele disse que uma vez ele viu um conhecido dele amarrado
né, de cabeça para baixo, e estava pedindo ajuda. Ele pegou e cortou a corda. Quando ele cortou, o homem caiu. Aí o policial lá, o militar, chegou em cima dele, brigando, né, porque não era para ele fazer isso, não era para ele salvar aquele homem. Mas ele disse que estava com pena e com dó daquele homem que estava sendo torturado. Então, eles presenciaram várias coisas ruins ali naquela região. Eles eram obrigados a levar eles dentro do mato para caçar essas pessoas, eram obrigados a carregar corpos, né, também de pessoas que eles tinham tirado a vida deles. Então, foi um sofrimento, foi algo muito terrível, né, porque até entanto a gente não tinha, na época o meu povo não tinha assim um contato direto com os não indígenas, né, que são vocês, os camará, né. Aí eles pouco entendiam o português. E, nesta mesma época, eles fizeram lá uma estrada que chamava-se OP1 ou OP2, né, que eram as operações deles para eles estar caçando esse povo dentro do território. Aí, como os indígenas que o meu povo tem um conhecimento lá do território, eles obrigavam eles a levar eles para caçar, né? Pessoal que estava lá dentro. E aí eles simplesmente pegavam e levavam. Sem falar nada, deixavam as suas famílias, levavam todos os homens. Só ficavam as mulheres e as crianças presas dentro das suas casas, né? E isso foi um sofrimento de 3 anos que aconteceu, se eu não me engano, de 71 a 73. Que isso ocorreu lá na minha comunidade. E o que acontece? Neste mesmo período, a gente não vou falar tinha, a gente tem um território que a gente está lutando, né, que é a Atuapecauera, que a gente está lutando bastante para ter esse território, né, em nossas mãos, porque ali tem o cemitério do nosso povo, dos nossos antepassados, e dali também que a gente tirava a argila para confeccionar as panelas de barro, né, que o meu povo tem, e também esse conhecimento, né, esse patrimônio, essa cultura. E na época da guerrilha do Araguaia, a gente perdeu aquele território. Aquele território agora está só pasto, né? E aí a gente está na luta aí. Então, em 2014, se eu não me engano, a data é 19, que lá eles dizem que são 16 indígenas do povo Suruia e Keuara que foram anistiados, mas, na verdade, foi só 14. 2 não foram. E, então, dentre esses 14, 5 faleceram, né? E aí tá só os familiares lá, mas o que acontece também? Ao mesmo tempo que eu venho falar sobre isso, eu também venho colocar uma pergunta, um questionamento que aconteceu, porque o meu povo, eu sei que a anistia, eu sei que não vai reparar tudo o que a gente vivenciou, né? Não vai trazer de volta aquelas pessoas, não vai apagar aquela memória, né? Tudo aquilo que a gente sofreu, que o povo sofreu, mas aí também tem pessoas que foram anistiadas não indígenas que teve melhor benefício do que o meu povo. Isso também que eu fico questionando, né? Porque né, direitos iguais, todo mundo sofreu. Então, eu vejo que o meu povo perdeu também nessa parte aí. E depois que a gente teve o conhecimento com o Paulo Fontelli, a gente entrou em contato com ele, conversou, e aí veio a Comissão da Verdade para dentro da aldeia. A gente tentou formar a Comissão da Verdade indígena, a nossa, né? Mas só que não foi assim, algo bem concreto, mas só que a gente ajudava. Eu também fazia parte, eu ficava escrevendo, né, relatando os relatos dos nossos anciões. E para mim foi muito gratificante, porque até então eu não tinha assim aquele conhecimento sobre tudo isso. Eles falavam assim, mas também eu pensava que era algo que foi, como se diz, foi simples, não foi algo que
que deixou marcado, né, na vida deles. Aí, toda vez que a gente ia falar sobre a guerrilha do Araguaia, eles ficavam meio assim, não queria falar, não, porque lembrava, né, tinha memórias ruins desse passado. E muitas vezes os mais velhos não queriam falar sobre isso, preferia não comentar, não gravar entrevista. E aí até que eu entendia porque do sofrimento que eles passaram. Sofreram bastante, por isso que não queria relembrar, né, aquele passado sombrio, aquele passado triste. Mas aí teve alguns que sentou comigo, eu comecei a escrever e a narrativa, né, o que eles contavam, o que eles vivenciaram na época, principalmente do meu sogro, né, do Api. Eu escrevia tudo que ele falava, né, para depois passar para o pessoal da Comissão da Verdade. E assim foi uma equipe de 15, se eu não me engano, 15 professores aí que eu era. E nessa ajuda, né, para ajudar, para poder escrever esses relatos, né, deles. E aí a gente conseguiu, né, a anistia, graças também à Comissão da Verdade, porque se a verdade não vinha à tona, será que a gente ia conseguir alguma coisa? Não ia. Então, por isso que é importante, né, a gente resguardar a memória. Isso que eu sempre falo para os meus alunos, falo para os jovens, né, lá na minha comunidade, que a gente tem que preservar, guardar as memórias, porque os nossos anciões é bibliotecas vivas, né? Aí eles que têm aquele conhecimento, eles que repassam para a gente vai repassando. Aí eu vejo eu como uma guardiã da memória Ikeuara, porque o que eu puder fazer para ajudar o meu povo, para me resguardar todos os conhecimentos do meu povo, né? Os patrimônios material e imaterial, eu faço esse trabalho, né? Porque é muito importante e principalmente essa memória, né? Que esse ocorrido, né? Que não marcou só o nosso povo, mas também o Brasil todo. Né, porque não foi só nós que sofremos também. Então, é isso, gente, e eu agradeço, né, a minha oportunidade. Queria só ajudar a complementar, porque eu acredito também que tu está muito sobre forte emoção, que falar disso a gente vai passando um filme, né? Mas que o Paulo Fonteles, junto com a Célia Maracajá e o Luiz Arnaldo, fizeram um filme Ikeuara, né, Suruí, que tem toda a história do povo Suruí. Então é legal que vocês possam assistir também. A gente registra aqui, né, da fala da Matânia, né? Achei muito importante, falando de memória, né, quando ela disse que nossos anciões é biblioteca viva, né? Então, na verdade, esse futuro, né? Eu lembrei da imagem até lá do modernismo, as palmeiras que olham para o céu, ela tem que ter raízes bem, né, bem profundas. E então a gente passa para 1 minuto para cada participante. Eu não sei, Vânia, se tem abertura para alguma fala, ou 1 minuto para cada membro da mesa, para dar suas considerações finais. Tá? Aí eu passo para a professora Rosário. 1 minuto. 1 minuto mesmo. Só para dizer, né, o quanto é importante, né, tudo isso que foi falado aqui, né? Eu agradeço as minhas colegas aqui, agradeço a atenção de vocês. Quero dizer que a gente ficou profundamente emocionado aqui ouvindo vocês, né? Guardiã da memória. Eu achei linda essa ideia, né? De você guardar a memória do seu povo. Então, eu estou profundamente grata de ter aprendido com vocês aqui. Tanta coisa vai ser muito importante para as pesquisas futuras que eu vou fazer, tá? Obrigada a vocês, tá?
Olha só, eu quero agradecer mais uma vez a professora Ivânia, a mesa, a vocês pela paciência, pelo horário da fome já, né, que já está pesado. Mas e dizer assim que mais espaços possam ocorrer, professora, sempre que a senhora precisar, me chame, estarei presente. Vocês também, se quiserem falar disso dentro das salas de aula, podem contar comigo, peguem o meu contato com a professora Ivânia e vamos nessa perspectiva aí de sermos promotores de educação pela memória, certo? Vamos lá. A Tânia. Bom, gente, eu só quero agradecer primeiramente, né, a Deus por me ter concedido essa viagem, porque foi assim, eu sei que a professora me convidou um mês antes, mas aí eu acabei esquecendo, professora. E aí eu acabei planejando o aniversário do meu filho, e eu tenho que voltar hoje ainda. Tudo em cima, mas aí, graças a Deus que eu estou aqui para compartilhar, né, esse relato com todos, e eu creio que vai ajudar em várias pesquisas também, que eu creio que aqui tem vários pesquisadores, né, gente contribuindo com vocês, e eu aprendendo mais também aqui com a mesa, com a primeira mesa, a segunda, e é isso, né, é momento de compartilhar, aprender, e isso é muito bom. Muito obrigada. Repetindo o que eu disse, fechando a frase final do início, né? Grite a memória em nossas linguagens e corpos, as vontades sejam verdades. Obrigado.